Vamos para mais uma questão. A objetiva 27 do ENAD de 2017. Fieldbus Foundation é uma arquitetura aberta para integrar informação, cujo objetivo principal é interconectar equipamentos de controle e automação industrial, distribuindo funções de controle pela rede e fornecendo informações a todas as camadas do sistema, conforme representado na figura a seguir. Temos aqui uma figura com uma rede Fieldbus Foundation. Eu tenho aqui a Fieldbus Foundation HSE entre o PLC e uma estação de trabalho. E tenho aqui a rede H1, Fieldbus Foundation H1, entre o PLC e os equipamentos. A respeito dessa temática e com base nas informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir. 1. A topologia de barramento com spurs se caracteriza pela ligação em série de todos os instrumentos utilizados na aplicação. 2. A rede de serviço HSE baseia-se na mesma camada física Ethernet, operando com o protocolo TCP/IP. 3. As redes H1 e HSE pertencem a diferentes camadas físicas e ambas as redes operam com a mesma velocidade de transmissão. 4. A rede H1 representa uma solução de comunicação digital para o chão de fábrica em áreas classificadas. Antes de analisar as alternativas A, B, C, D e E, vamos verificar quais são as afirmações corretas. Lembrando que eu posso passar para a análise direto das alternativas, caso eu identifique alguma afirmação que não faz sentido nenhum. Eu posso eliminar dessa forma e ganhar tempo. Eu elimino as alternativas que têm aquela afirmação como verdadeira, ganhando tempo. Mas, didaticamente, a gente vai analisar afirmação por afirmação. Primeiro, a topologia de barramento com spurs se caracteriza pela ligação em série de todos os instrumentos utilizados na aplicação. Essa afirmação é falsa. Antes de analisar a topologia citada na afirmação 1, vamos fazer uma breve revisão sobre topologias de redes. No primeiro caso aqui, temos uma topologia estrela. Eu tenho o PLC como ponto central e os equipamentos, eu tenho um cabeamento exclusivo para cada nó da rede. E esses nós da rede, eles se comunicam exclusivamente com esse ponto central. Caso a informação de um nó seja interessante para um próximo nó, essa informação tem que passar primeiro pelo PLC para que ele redirecione. Então, o gerenciamento de toda a rede é feito por um nó central na topologia em estrela. A topologia citada na afirmação 1 é barramento com spurs. Spurs são cabeamentos secundários que descem do barramento. Eu tenho um barramento principal, um cabeamento principal, geralmente de bitola maior, e desse cabeamento principal, através de conectores, eu desço cabeamentos secundários para os instrumentos. É o que é apresentado aqui no destaque. Com essa figura aqui, eu tenho uma visão melhor do que como que isso é feito eletricamente. Eu tenho o barramento principal aqui destacado e eu tenho os equipamentos ligados a ele. Então eu tenho um cabeamento de dados e os dispositivos estão ligados a ele. Isso aqui é uma ligação, eletricamente falando, é uma ligação em paralelo. Observe que se o cabo de cima é o positivo, o fio de cima é o positivo e o fio de baixo é o negativo, eu tenho muito similar uma associação de resistores em paralelo. Uma associação de carga seria um termo melhor,
sendo que as cargas são os instrumentos. Então, não é verdadeira essa afirmação. A ligação é feita em paralelo. E continuando nossa análise das topologias, antes de passar para a próxima afirmação, eu tenho também a topologia daisy chain. Daisy chain é uma ligação que parece ser em série, vamos comentar isso aí agora, parece ser em série dos equipamentos. É um tipo de barramento. Você tem um cabo principal e ele vai saltando de instrumento em instrumento. Funciona da mesma forma que o barramento, porque você continua tendo um meio compartilhado, que é o barramento. Só que, em vez de você descer cabeamentos secundários, você salta de um equipamento para o outro. Aqui a gente tem uma visão melhor de como que é essa ligação. Então, o cabeamento, embora pareça estar saltando e colocando os dispositivos em série, eu ainda tenho um fio positivo e um fio negativo. Dessa forma, esses dispositivos estão também em paralelo. Por último, temos uma caixa de junção ligando 4 equipamentos. Essa caixa de junção poderia nos dar a impressão que eu tenho uma topologia aqui estrela. Entretanto, essa caixa de junção é apenas um dispositivo, um painel elétrico, onde nele eu tenho a mesma coisa que o barramento. Eu tenho o compartilhamento de um meio e os dispositivos são ligados por cabeamentos secundários. Observe aqui, por dentro de uma caixa de junção, eu tenho o cabeamento principal, ele chega e é distribuído por toda a caixa de junção. Esse aqui continua sendo um barramento. E aqui eu continuo tendo equivalente a spurs, cabeamentos secundários. Então, a última topologia da figura também é uma topologia em barramento. Afirmação número 2. A rede de serviço HSE baseia-se na mesma camada física Ethernet, operando com o protocolo TCP/IP. Bom, na primeira afirmação nós analisamos a questão com o conhecimento de redes como um todo. E aqui a gente precisa saber sobre conhecimento da rede específica FF, Foundation Field Bus. Essa rede HSE é feita para integrar os equipamentos como controladores, inversores de frequência, que têm portas Ethernet e que conseguem comunicar no padrão Ethernet, padrão da camada física e de enlace. Isso é muito útil, porque os equipamentos como estações de trabalho, eles têm tudo para funcionar, tem a placa de rede deles, então eles têm tudo para funcionar com o padrão Ethernet. Isso traz uma integração muito grande nessa rede. Você conseguir trazer as informações do campo, é uma forma de você trazer as informações do campo para os computadores e possivelmente para os níveis acima de gerenciamento da planta, por exemplo. Então, a rede HSE é feita para isso. Ela realmente opera na camada física Ethernet e com o protocolo TCP/IP. As camadas de transporte e de rede são feitas pela camada TCP, Transport Control Protocol, e IP, Internet Protocol. Afirmação verdadeira. Afirmação 3. As redes H1 e HSE pertencem a diferentes camadas físicas e ambas as redes operam com a mesma velocidade de transmissão. A primeira parte da afirmação é verdadeira. Elas pertencem a diferentes camadas físicas de fato. Eu tenho uma camada física específica para trabalhar em H1 e cabeamento Ethernet para trabalhar
com HSE. Então, primeira parte, ok. Mas, com relação à velocidade de transmissão, não. A velocidade de transmissão, o H e o S do termo HSE, do Field Bus Foundation HSE, é justamente High Speed Ethernet. Eu tenho Ethernet de alta velocidade. E a rede H1, até por ser possível operar em ambiente controlado, em ambiente explosivo, em ambiente intrinsecamente seguro, eu não posso ter velocidade de transmissão alta. Esse é um dos filtros utilizados para se evitar as faíscas nesse tipo de ambiente. É a taxa o baud rate desse cabeamento é limitado, justamente para isso. Então, não operam com a mesma velocidade de transmissão, essas duas redes. Afirmação falsa. Afirmação 4. A rede H1 representa uma solução de comunicação digital para o chão de fábrica em áreas classificadas. Acabamos de falar isso. A rede H1 pode ser aplicada sim em áreas classificadas. Tem todas as normas necessárias para trabalhar em ambiente explosivo. A rede H1 respeita. Então, sim, essa é uma afirmação verdadeira. Diante disso, o que temos é afirmação 1, falsa, não é uma ligação em série. Afirmação 2, verdadeira. A rede HSE opera com camada física Ethernet e TCP/IP como protocolos. Afirmação 3, falsa, não é a mesma velocidade de transmissão para H1 e HSE. E afirmação 4, verdadeira, a rede H1 pode trabalhar em áreas classificadas. Então, é correto apenas o que se afirma em 2 e 4.